noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Com grande alegria que mais uma vez iniciamos um culto de adoração a Deus. Você é bem-vindo aqui. Vocês que estão conosco através das redes sociais também são bem-vindos para louvar, para adorar, para agradecer, para engrandecer o nosso Deus. E é isso que fazemos aqui reunidos, juntos, louvamos e adoramos a Deus. Por isso, a importância da sua presença aqui, para juntos nós adorarmos ao nosso grande e supremo Deus. Amém? Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5, leremos os versículos 1 e 2. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço mais uma vez a sua presença, você que veio, foi convidado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Dou glórias a Deus também pela vida da igreja, que tem avançado, que tem contribuído para a construção e divulgação do reino de Deus aqui nessa cidade. Nesse final de semana, estamos realizando, nesse mês, nesse final de semana principalmente, o trabalho dos jovens. E aqui eu parabenizo toda a equipe. O trabalho de ontem foi maravilhoso. Não estava aqui não, mas já estava no ônibus e vim assistindo enquanto a rede permitiu. O pastor Daniel já estava para mais do meio da mensagem. Eu estava assistindo lá na saída de Belo Horizonte, na 040. Glórias a Deus, um trabalho formidável. Hoje de manhã, muito bom. Nós vemos a igreja crescendo, os nossos jovens e adolescentes crescendo, aparecendo, mostrando a que vieram no reino de Deus. Então, para vocês, duas palavras: parabéns. Glória a Deus por isso. Parabéns a vocês. Parabéns a todos pelo destaque, a equipe aí do louvor e adoração. Deus abençoe todos vocês. Assim diz o texto: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Em algumas versões, imitadores de Cristo como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Amém. Que o nosso espelho, que a nossa figura central, que o nosso foco seja tão somente o olhar para Cristo. Não olhar o outro, não ver os defeitos do outro, mas olhar para Cristo, a cruz de Cristo, e baseado nela, levarmos a nossa vida como cristãos, como adoradores ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Eu convido aqui o irmão Paulino para estar aqui comigo. Enquanto oramos, ele está se posicionando aqui. Vamos colocar sempre esta igreja na presença de Deus, a nossa vida, o nosso culto aqui agora, na presença do grande Deus, para que possamos levar a Ele o nosso culto em adoração verdadeira. Oremos. Ó Deus Pai, santo e bom Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és, Senhor, a rocha em que firmamos o nosso pé. Clamamos que a Tua presença, ó Pai, seja uma realidade em nossas vidas, em nossos corações, no nosso viver diário, em todos os momentos da nossa vida. Inclusive, ó Pai, durante esse período de adoração coletiva, iremos e já estamos prestando a Ti o nosso culto, a nossa adoração, reconhecendo em Ti o Deus forte, único, verdadeiro e eterno, o qual é digno de toda a nossa adoração.
Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, todos os nossos atos de oração e de adoração ao Teu nome. E clamamos que através do Teu servo, pastor Daniel William, que a Tua palavra fale a cada um dos corações. Clamamos por aqueles que convidamos para estar aqui, que possam ouvir a Tua palavra e serem transformados para a honra e glória do Teu nome. E agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós repreendemos toda a ação do inimigo, toda dor, toda perturbação, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E que aqui seja exaltado e cultuado através do Teu Santo Espírito a Tua presença, o Teu amor e a Tua graça. E é neste nome poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos hoje e sempre. Amém. Irmão Paulino. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Queria já convidar o Ministério de Louvor que esteja à frente. Já se posicionem, por favor. Estou aqui à frente, mas não serei eu a conduzir a igreja nesse momento de adoração. Na verdade, é o Espírito Santo que nos conduz, mas estaremos aqui com os nossos adolescentes. Estou aqui para dar os avisos rápidos da nossa programação semanal. Nós temos na segunda-feira, amanhã, o PG de adolescentes e jovens, às 7 horas da noite, na casa do irmão Giovanni e da irmã Camila. Temos na terça-feira o ensaio do coral, às 19 horas. Temos na quarta-feira a classe preparatória para batismo. Na quinta-feira, o culto de estudo bíblico, mais o PG das crianças, o Conectadinhos com Deus, às 19h30. Escola Bíblica Dominical no Templo Rural, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical no nosso Templo Urbano, às 8h30 da manhã, no domingo. E no domingo à noite, culto de celebração, às 19 horas. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? E como de costume, nós vamos sortear as famílias para a oração da semana. 3 famílias nós vamos sortear para a oração da semana. Nós vamos orar pela Luci Leite, a Toca. Vamos orar por Neide, Flávio e Cecília. E vamos orar por Caroline, Borém e Léo. Irmãos, coloque essas pessoas na sua lista de oração, ore por essas pessoas e se lembre deles no decorrer dessa semana. Repetindo, Neide, Flávio e Cecília, a irmã Luci Leite e a Caroline Borém e o Léo. E agora eu passo a palavra para o Pedro Paulo, que vai nos conduzir nesse momento. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Peço que se coloquem de pé, por favor. E a gente sabe que apesar de toda luta, todo medo, Deus está com a gente para nos salvar e nos proteger. Então a gente precisa sossegar nessa certeza. De
apesar de tudo, tudo que já tentou parar a igreja, nós ainda estamos de pé, porque nada pode nos parar, e por isso estamos de pé. Nesse momento eu chamo o coral, que é à frente.
coloquem de pé mais uma vez. E o único que é merecedor de honra e glória é Deus. Então Ele é o único. E que Ele possa de fato ser o único nessa igreja e em cada um de nós. A vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Claramente a glória e a maravilha de Deus manifestada em nós. O sol brilhar, o ar que respiramos. Então a gente precisa dar glórias e graças por isso, porque isso é de fato o que é viver. Estou decidido
alvo. A gente não pode desviar desse caminho, nem olhar para trás, porque é isso que de fato importa e o que nos faz viver. Então, que Cristo seja o alvo de cada um. E quero usar esse momento para os dízimos e ofertas. Passo a palavra para o preletor da noite. Pastor Jamilton. Aqueles que chegaram aí depois do início do culto, o nosso boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E o que vocês viram aqui agora é o louvor, mas o mais importante é que vocês viram os nossos adolescentes e os nossos jovens sendo igreja. Às vezes a gente tem a mania, né, o equívoco de pensar que eles são a igreja do amanhã. Não, as nossas crianças são a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E ser a igreja de Cristo é se colocar na frente, é fazer, é vencer a timidez, é vencer
esse medo de estar aqui à frente. Parabéns à equipe, lindo louvor, parabéns ao coral, parabéns, Bel, lindo, lindo, lindo. Dava a impressão que a gente estava lá no céu. Glória a Deus. Adoro o hino, né? Eu adoro o hino. Glória a Deus por isso. Obrigado a você por sua presença aqui. Infelizmente não temos a transmissão, pastor Daniel. A internet deu uma falhada ali e caiu o link, nós não conseguimos recuperar, mas estamos gravando para a honra e glória de Deus e amanhã estará disponibilizado. É uma palavra grande, para a honra e glória de Deus. Estamos aqui com meu grande amigo, irmão, parceiro, pastor Daniel William. Venha cá, Thaís. Sei que está difícil você sair aí, mas vamos fazer um esforço, né? Apresentar você também, para que a igreja conheça esse jovem casal. Eles são lá de Bocaiúva. Falo com ele que ele é de Bocaiúva, ele fala que não, mas ele foi criado aqui, correu com a maioria aqui por meio da rua fora, apertava a campainha, saía correndo também, comia piqui. Então, ele é daqui, ele é da região. Hoje reside em Belo Horizonte, é casado com a Thaís, e são responsáveis pelo projeto que eu tenho falado muito nele aqui, que é o Touch Peace, o Toque da Paz. Estamos apresentando esse projeto em igrejas, nos postos de saúde, nas escolas, exatamente, falhou aqui, hospital, todos nós estamos disponibilizando esse programa que faz um link direto com uma pessoa para que você, no seu momento de dificuldade emocional, espiritual, possa entrar nesse link e conversar diretamente com uma pessoa. Eu vou deixar que o pastor Daniel fale mais sobre isso, mas antes eu quero que a igreja fique de pé, eu convido todos, fiquem de pé, vamos estender as mãos e abençoar esse casal para a honra e glória de Deus. Oremos, Santo e amado Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de cantar e cultuar o teu nome e de ministrar a tua palavra. Entregamos nas tuas mãos o teu servo, o pastor Daniel e a sua esposa Thaís. Toma em tuas mãos, Senhor, derrame a tua graça, derrame a tua unção para que onde quer que eles coloquem os pés, aí seja o seu campo de atuação. E que sempre ele tenha de ti a unção do Espírito para falar, para ministrar e para trabalhar em prol do teu reino. Conceda aos teus servos, Senhor, o mais íntimo desejo do coração, dando-lhes as tuas bênçãos, a tua graça e o teu amor, para que, acima de tudo, o teu reino seja engrandecido. Fale aos nossos corações através do teu servo. Nós lhe oramos, lhe bendizemos, engrandecemos, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pastor Daniel, sinta-se à vontade. Obrigado, pastor Jamildo. Deus abençoe a toda a igreja reunida nessa noite. É um privilégio, mais uma vez, poder falar aos irmãos, e já deixo registrado aqui a nossa gratidão por toda a recepção dos irmãos, desde a nossa chegada, né, até o presente momento. Os irmãos têm sido muito carinhosos conosco, toda a acolhida dos irmãos, né. Já começamos, quando a gente chegou lá no hotel, tinha uma cesta lá de café da tarde que os irmãos deixaram para nós, então isso, né, alegrou já o nosso coração desde a chegada da recepção lá na rodoviária e até aqui, né. Tem sido muito bom esse tempo com os irmãos, de rever alguns amigos e irmãos da nossa história, né, que fizeram parte da nossa história, irmãos queridos que estão aqui, que contribuíram na minha vida e na minha formação, na formação ministerial. Então tive esse privilégio de crescer com os irmãos e de ouvir muito dos irmãos, né, de ensinos dos irmãos, daquilo que os irmãos tinham para transmitir, né, ver o pastor Vanderlei, a Rossana aí também, que contribuíram na nossa vida, assim, na nossa família. Isso tudo alegra o nosso coração nesse tempo de estar aqui. E, como disse o pastor Jamildo, temos nesse tempo contribuído, trabalhado ministerialmente no Touch Peace, que é essa agência missionária
que veio para poder levar o evangelho para a vida das pessoas de uma maneira diferente. Nós ali oferecemos um apoio emocional. Temos conselheiros espalhados por todo o Brasil, que são todos cristãos, pessoas que estão ali para oferecer um conselho bíblico a todos aqueles que nos procuram. E as pessoas procuram com os mais diversos problemas. Está precisando desabafar, abrir o coração, pessoas que estão ali com ideação suicida, pensando em tirar a sua própria vida, ligam para a gente, faz uma chamada, que é uma videochamada, e tem um conselheiro do outro lado, pronto para poder te atender, para te ouvir, pelo tempo que você precisar, a qualquer hora do dia. São 24 horas que esse aplicativo funciona. É só você entrar na sua loja de aplicativo, procurar lá Touch Peace, que é toque de paz em inglês, baixa o nosso aplicativo e você tem ali disponível um conselheiro de bolso para poder lhe aconselhar em qualquer momento, em qualquer hora que você precisar. Pessoas que estão passando por problemas, por ansiedade, por depressão, nos chamam ali para poder conversar, para ouvir uma palavra de consolo ou de conselho para as suas vidas, e assim nós temos tido a oportunidade de, em meio a tudo isso, falar de Cristo, falar da paz de Cristo, apresentar aquele que é o único que nos dá uma paz eterna, não momentânea, não só para aquela hora de necessidade, mas uma paz que dura por toda a vida. Então, continuem divulgando, a gente agradece o pastor Jamildo, da igreja, que tem colaborado com isso, divulgando aqui em Bocaiúva sobre esse aplicativo. Continuem fazendo isso, que o nosso desejo é que mais e mais pessoas conheçam o Touch Peace e possam, assim, ouvir falar de Jesus Cristo, porque assim nós conseguimos chegar em muitos lares, em muitas casas, em muitas pessoas que talvez não colocariam o seu pé na igreja, mas o evangelho chega até elas por meio desse aplicativo. E assim, Deus tem nos dado a oportunidade de contribuir no seu reino nesse tempo. Então tem sido um tempo muito bom. E eu trago aqui mais uma vez para os irmãos para apresentar o livro, né, Batistas de Minas. Muitos já conheceram, muitos irmãos já adquiriram aqui. O livro Batistas de Minas conta a história da Convenção Batista Mineira em 106 anos de jornada, desde 1918, quando a Convenção Batista Mineira foi organizada, até o ano passado, né, tudo aquilo que aconteceu, que fizemos enquanto batistas em Minas Gerais, através da denominação, através da Convenção Batista Mineira. E muito da história dos irmãos de Boa Vista dos Matos está entrelaçada nesses livros. E os irmãos foram contemplados da igreja, né, do templo rural, ter sido escolhido para estar na capa desse livro, né? Então agora tem aí o estado inteiro tem conhecido a respeito desse livro, e fora de Minas Gerais também tem conhecido a respeito desse livro, e a Igreja Batista Boa Vista dos Matos tem sido aí divulgada também através desse trabalho. Então vale a pena conhecer, você que gosta de saber como é que nós chegamos até aqui, está aí esse livro que você pode adquirir. Trouxe alguns exemplares, então se você quiser adquirir, pode nos procurar ao final do culto. E nessa noite, meus irmãos, antes de entrar na nossa reflexão que vamos trazer para os irmãos nessa noite, eu quero apresentar nos slides aí, eu falei pela manhã que traria um pouquinho, né, de como que está a nossa família hoje, né? Então está aí para os irmãos reverem, né, a nossa família, né? Então aí da esquerda, né, para a direita está aí o Gerson, meu irmão do meio, né? Eu fiquei o baixinho da família, né? Eu sou mais velho, mas fiquei baixinho. O Gerson é o do meio, está maior que todos nós. Depois está aí o Zé Maria, meu pai, essa foto é de ontem, que eu falei que os meus pais não puderam vir, que estava tendo a festa de aniversário da Isabela, né? 6 anos, a filha mais nova do Gerson. Então está aí o Gerson, o Zé Maria, meu pai, está aí o João, que é o filho mais velho, né, do Gerson, está com 7 anos. Depois a Isabela, fez 6 anos ontem. A minha mãe, a Ronilda, né, está aí para vocês verem. E a minha avó, a Zuma, né, a única avó que eu ainda tenho, né, a minha avó materna. O meu avô materno e os avós paternos já estão na glória, né? Então está aí essa família. E depois tem o Josmave, pode passar aí. O Josmave com a esposa e o filhinho dele, que completa 8 meses depois de amanhã, né? O Davi. Então está aí o Davi, que vai completar 8 meses depois de amanhã. Essa foto aí foi lá no Parque Municipal que eles tiraram, tem 1 mês, eu acho, mais ou menos, que eles foram lá levar o Davi para conhecer o Parque Municipal lá de Belo Horizonte. Então está aí a nossa família como está, e eu e minha esposa, né? Essa é a família, né, do Zé Maria e da Ronilda hoje. E quem sabe Deus nos dando a bênção, no mês de dezembro
a gente pode voltar aqui, estar aqui com os irmãos mais uma vez, na celebração do aniversário da igreja, né? A gente está fazendo um movimento lá, o meu irmão fez uma proposta aí para o pastor Jamildo, e começou um movimento aí que talvez venha, né, toda a nossa família e mais uma outra parte dela, que os irmãos não conhecem, da nossa família, né, que é bem grande lá em Belo Horizonte, vem aí para poder contribuir, quem sabe, no culto, né, do aniversário da igreja, né? Então, orem por isso, para que Deus, né, continue aí trabalhando nisso, né? Já lancei a proposta lá para os meus pais hoje à tarde, para eles virem aí. Então, a gente vai se organizar para, quem sabe, estar com os irmãos no mês de dezembro. Então, orem por isso, para que Deus conduza todo esse processo. E hoje eu quero falar com os irmãos, fechando então esse tempo nosso aqui na Conferência da Juventude, aquele que me enviou, aquele que nos enviou, ele nos ensina a esvaziar. Então, o tema dessa noite é esvazie-se, esvazie-se. Dentro do texto que nós temos de Filipenses, do capítulo 2, de 5 a 8, eu quero só destacar o verso 7 com os irmãos nessa noite mais uma vez. Filipenses, capítulo 2, verso 7, que vai nos dizer assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então é nesse texto que eu quero refletir com você sobre esse tema, esvazie-se, que é aquele que nos enviou, nos ensina a também esvaziar. Já falamos aqui a respeito da mente de Cristo, da mente que nós precisamos ter, uma mente de humildade, uma mente de servo, de serviço, uma mente de obediência que Ele nos chama a ter, que Ele nos chama a vivenciar. Falamos pela manhã a respeito do caminho da renúncia, que nós precisamos renunciar muitas vezes à glória, ao conforto, precisamos renunciar à nossa própria vontade para poder fazer a vontade daquele que nos enviou. E nessa noite eu quero refletir com você nesse tema que Cristo nos ensina também, que Ele mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo para assumir uma forma de servo, para assumir a menor forma entre os homens, a forma mais humilde entre os homens. Se fez semelhante aos homens, mas isso não foi suficiente, Ele se diminuiu até ser reconhecido como servo, como Ele mesmo nos disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Essa foi a decisão que Cristo tomou. Essa foi a decisão que Ele tomou quando o Pai lhe fez o desafio de vir para nos resgatar, de vir para nos salvar. Então Ele escolheu, Ele decidiu, e a semelhança dEle, eu e você também precisamos nos esvaziar para podermos viver a vida que Ele nos chama a viver. Então esse versículo em especial nos convida a refletir sobre esse profundo significado de esvaziar-se, de Cristo esvaziando-se da sua glória, da sua divindade, para vir nos salvar. E esse esvaziamento de Cristo é o fundamento da nossa salvação. E por isso nos convida a essa vida de humildade e de serviço. E eu quero pensar com você na história de Albert Schweitzer, que foi um renomado teólogo, músico e médico, e ele decidiu abrir mão de toda a sua carreira promissora na Europa para ir para a África e lá servir como missionário. Então ele abriu mão do prestígio, do conforto do seu lar, das realizações acadêmicas que ele já havia conquistado para viver entre os pobres lá do Gabão, pobres e doentes no Gabão, onde ele fundou ali um hospital e dedicou todo o restante da sua vida ali ao cuidado dos necessitados. Literalmente, ele foi um exemplo de alguém que esvaziou de todos os seus privilégios e oportunidades para se colocar à disposição, ao serviço daqueles que mais precisavam, daqueles que eram extremamente necessitados. Schweitzer, ele seguiu o exemplo de Cristo, abandonando glórias terrenas para poder servir humildemente. E assim, meus irmãos, nós temos visto ao longo dessas reflexões vários exemplos de pessoas que, assim como Cristo, também abriram mão do que tinham para poder viver um chamado de Deus em suas vidas. Isso foi o que eles fizeram, assim como Cristo fez.
Então, sim, é possível para que eu e você também façamos, se Deus assim exigir de nós. Se Ele exigir, se Ele te chamar para abrir mão de algo, para poder viver algo dele, algo maior que Ele tem para você, não hesite, mas cumpra. Porque você vivendo isso, vai perceber que o chamado dele, que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é muito melhor de ser vivida do que qualquer sonho, do que qualquer desejo, do que qualquer anseio que o seu coração teria. Então é nisso que eu quero que você reflita. Cristo se esvaziou. Ele deixou a glória que tinha, ele abriu mão da divindade que ele tinha para poder viver entre nós, porque ele entendeu que essa vontade do Pai era maior e melhor do que qualquer outra coisa que ele podia continuar desfrutando na eternidade. Então a vontade do Pai é sempre melhor para as nossas vidas. Então eu quero refletir primeiro com vocês nesse esvaziamento de Cristo. Reflita comigo nesse esvaziamento. O verso 7 começa dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo. Antes, a si mesmo se esvaziou. E a palavra que vai aparecer aqui para esse esvaziou-se significa literalmente se anular, tornar-se vazio. Então Cristo se anulou, se tornou vazio, abriu mão do que ele tinha, do que continha nele, para poder viver aquilo que fosse a vontade do Pai. Então é um ato voluntário, foi um ato voluntário, uma decisão voluntária de Cristo de renunciar todo e qualquer privilégio divino que ele tivesse, para poder cumprir com o que Deus queria para a vida dele. E como já vimos, isso não significa que Cristo deixou de ser Deus, mas ele abriu mão do uso independente da sua divindade. Ele não se esvazia da sua natureza divina, mas ele se esvazia dos direitos e das honras da posição celestial que ele detinha. Ele não veio a esse mundo para poder ser imediatamente reconhecido e adorado por todos como Deus que ele era. Mas ele esvaziou, ele anulou essa divindade para viver como homem no nosso meio. Não para ser servido, não para ser exaltado como o rei que era, mas para servir a humanidade, para servir aqueles que mais precisavam dele. Então ele se esvaziou, não dessa natureza, mas dos direitos e honras, para poder viver essa vida de humildade, essa vida de serviço entre nós. E esse é o exemplo maior que ele nos deixa, esse esvaziamento de Cristo, essa decisão, esse ato de auto-humilhação e de amor que Cristo promoveu, nos ensina que muitas vezes eu e você também vamos precisar abrir mão de algo, tomar essa decisão de nos esvaziar, de nos anular, para que Deus possa nos encher, para que Ele possa nos preencher e assim usar a nossa vida para a glória dEle. Então, assim como Cristo esvaziou-se a si mesmo, eu e você somos chamados a nos esvaziar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das ambições terrenas que nós temos e trazemos para nos tornar agora vasos disponíveis para Deus, vazios de nós, mas agora podemos ser totalmente preenchidos por Deus para que Ele agora possa nos usar para a sua glória e para a sua honra. Porque se nós estivermos cheios de nós mesmos, como é que Deus pode nos preencher? Como é que Ele pode nos usar? Primeiro, eu preciso me esvaziar, assim como Cristo fez. Se esvaziou da sua divindade e veio, se tornou homem, se tornou um bebê, nasceu e viveu entre nós, para que então nos desse esse exemplo do que é se esvaziar. O Deus Todo-Poderoso, cheio de glória e majestade, se esvazia e se torna como um bebê, indefeso, ali que precisava do cuidado e da atenção de outros para poder ser cuidado. Aquele que criou todas as coisas, agora se torna uma frágil criatura para poder nos dar o exemplo daquilo que eu e você precisamos ser e fazer. Então, meus irmãos, que nós olhemos para Cristo, que nós olhemos para o exemplo de Cristo, para vivermos aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes a nossa tendência, a minha e a sua, é de buscar encher a nossa vida com coisas que nos trazem status, que nos trazem conforto. Mas o exemplo de Cristo nos ensina
que a verdadeira plenitude vem exatamente quando nós decidimos nos esvaziar dessas coisas. Quando eu abro mão do conforto, quando eu abro mão de status, quando eu não valorizo isso para permitir que Deus me preencha com a sua presença e com o seu poder. Porque eu entendo que a presença de Deus, que é a glória de Deus me preenchendo e me enchendo é mais importante do que qualquer outra coisa que eu pudesse conquistar aqui nesse mundo, com qualquer outra glória que esse mundo pudesse oferecer. Então nós precisamos seguir esse exemplo, tomar essa decisão também em nossas vidas. Olha, eu vou abrir mão, eu vou tomar essa decisão de, se necessário for, eu deixo tudo para poder fazer a vontade daquele que nos enviou. A vida de Oskar Schindler, que é muito conhecido pelo filme A Lista de Schindler, nos mostra essa realidade. Ele, que era um empresário alemão durante a Segunda Guerra Mundial, é um exemplo impressionante desse esvaziamento pessoal. Começou não com essa intenção, ele começou visando lucro. Como é que ele poderia tirar proveito de toda aquela situação que havia sido armada por Hitler na Alemanha, e com a perseguição aos judeus, ele viu uma forma dele obter lucro. Fundou uma empresa, começou a ganhar muito dinheiro, mas depois ele percebeu, ele tomou uma decisão de que aquilo que ele via da brutalidade do regime nazista, e decidiu usar toda a fortuna que ele tinha amelhado até então, até aquele momento, todo o dinheiro que ele tinha, para ir salvando a vida dos judeus que trabalhavam com ele. E com isso ele gastou toda a fortuna que tinha, mas ao final ele tinha salvo 1.200 judeus. Ele arriscou a vida dele, gastou toda a fortuna. Quando a guerra acabou, Schindler estava falido, mas 1.200 vidas foram salvos por causa dessa decisão que ele tomou de se esvaziar, de literalmente abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para poder ir salvando vidas, para poder resgatar vidas. Então ele estava falido, mas se esvaziou dos seus recursos, se esvaziou da sua segurança pessoal para poder salvar outros. E isso nos lembra exatamente o que Cristo fez por nós. Ele abriu mão de todo o privilégio que tinha, de toda a honra e glória que ele tinha, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, para que eu e você hoje pudéssemos adorá-lo, para que eu e você hoje pudéssemos reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que hoje eu e você pudéssemos gozar da eternidade com Ele. Então, meus irmãos, vale a pena esvaziar-se de si mesmo em favor de outros. Cristo nos deu o exemplo, outros nos deram exemplos de que vale a pena seguir esse esvaziamento para vivermos a vontade daquele que nos enviou. E outro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que aquele que nos enviou nos chama a assumir a forma de servo. Foi isso que Cristo fez. Ele assumiu a forma de servo. Não só se esvaziou, mas assumiu a forma de servo. Isso significa que ele assumiu a natureza de um servo. Assumiu a forma daquele que não possui direitos pessoais, daquele que agora não tem direito próprio, que a vida não é mais dele, mas pertence a um outro e é dedicada ao serviço de outro. É esse o significado de servo que Cristo assumiu para si. Olha, eu não tenho mais direito próprio, a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence ao meu Senhor, e eu vivo agora só com uma função: servir a outros. É esse o exemplo que ele deixa também para mim e para você, que a nossa vida agora não mais nos pertence, mas nós temos um Pai e um Senhor no céu, que agora é dono da nossa vida, porque ele pagou um alto preço, e o preço foi alto, foi o preço de cruz. Então, um alto preço foi pago para que eu e você pudéssemos ser hoje reconhecidos como filhos de Deus. Então, agora somos seus servos, seus humildes servos. A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida não mais nos pertence. E agora eu tenho um Senhor que é dono da minha vida, da minha história, e a minha vontade não é mais minha, mas é dele. E eu vivo agora para fazer a vontade dele, para servir aos outros, é que eu estou aqui nesse mundo. Então, a semelhança de Cristo, eu e você precisamos também assumir essa forma de servo. Então, meus queridos, nós precisamos olhar para isso. Cristo, o Criador de todas as coisas, escolheu viver como servo.
ele decidiu, ele escolheu se sujeitar, escolheu viver como servo, se sujeitar à vontade do Pai, para poder então servir a humanidade. Essa é a decisão que ele tomou. Essa é a decisão que nós também precisamos tomar. Nos sujeitar à vontade do Pai, vivermos como servos e servirmos a humanidade. Marcos 10:45 foi que ele disse: não veio para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É isso que Cristo fez. E é isso que nós também devemos fazer. Não desejarmos ser servidos pelos outros, mas servirmos uns aos outros. É isso que eu e você devemos fazer. E você já parou para pensar nessa dinâmica do que acontece quando nós tomamos essa decisão de não sermos servidos, mas servirmos uns aos outros? O que acaba acontecendo? Todos servem e todos são servidos. É essa a lógica do cristianismo. Quando todos decidem servir, ninguém deixa de ser servido. Mas quando eu tomo a posição de eu querer ser apenas servido pelos outros, e se todo mundo pensar como eu, o que acontece? Ninguém serve e ninguém também é servido. Então é simples obedecermos a Cristo. O que Ele espera de nós não é apenas que nós sirvamos, mas que todos sejam também servidos. Então vale a pena dedicar a nossa vida nisso. Ah, pastor, mas eu vivo servindo e ninguém me serve. Continue servindo, porque nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. E aquele que nos chamou, aquele que nos enviou, Ele está olhando para nós. E se nesse mundo não formos servidos, Ele vai nos servir, porque Ele não deixa ninguém que trabalha para Ele sem a sua devida recompensa. Então nós precisamos viver isso e ter essa certeza, que se eu não for reconhecido por ninguém aqui nesse mundo, não há problema nenhum nisso, porque o meu Pai Celestial, esse sim, a quem importa, Ele me vê e Ele vai me dar a devida recompensa do meu serviço. Então, meus queridos, tomar a forma de servo como Cristo fez, significa adotar uma atitude de serviço em todos os aspectos da nossa vida. Não é apenas em um ou outro, mas em todos os aspectos nós vamos decidir servir. E isso desafia a nossa tendência natural de buscarmos ser servido ou de colocar os nossos próprios interesses em primeiro lugar. Mas ao invés de querer colocar o meu interesse e o meu desejo em primeiro lugar, eu sou chamado a viver em uma submissão a Deus, em serviço ao próximo, buscando maneiras de ajudar, de encorajar e de edificar os outros. É isso que nós somos chamados a fazer. Como é que eu posso servir? Como eu posso edificar? Como eu posso encorajar o meu irmão? Mesmo que isso me custe algo, mesmo que isso exija um sacrifício da minha parte, eu preciso buscar servir, eu preciso buscar edificar, eu preciso buscar encorajar o meu irmão. A vida de Henry Nouwen, um sacerdote acadêmico renomado, ilustra bem esse conceito de tomar essa forma de servo. Nouwen, que era um sacerdote e um professor que tinha uma brilhante carreira acadêmica em Harvard, ele decide também abrir mão de tudo. E vai e funda a comunidade LARC, que era um lar para pessoas com deficiências físicas e mentais. Ele deixou para trás todo o status, toda a influência que ele tinha no mundo acadêmico, para agora viver dedicado a cuidar de pessoas que não podiam cuidar de si mesmas. Nouwen é um exemplo para nós de alguém que tomou essa forma de servo, que decidiu abrir mão do que tinha para viver uma vida humilde e se dedicar ao serviço de outros. Assim, seguindo o exemplo de Cristo no seu sacrifício, eu vou abrir mão, eu vou me sacrificar para poder servir aquele que mais precisa, aquele que não tem condição de cuidar de si mesmo. É isso que eu vou fazer da minha vida, é assim que eu vou gastar os meus dias. Esses exemplos nos chamam a questionar para nós o que Deus está me chamando para fazer. Qual é o chamado dele para a minha vida? Aquele que nos enviou, mas nos enviou para onde? Nos enviou para fazer o quê? É esse o questionamento que nós precisamos ter, de descobrir qual é o lugar que Deus quer e tem para mim aqui nesse mundo. Porque não se engane, cada um de nós tem sim um propósito bem definido por Deus. Um propósito que só você pode cumprir nesse mundo.
porque só você tem todas as credenciais e as características que Deus precisa para cumprir exatamente essa missão específica. Deus te chamou e te capacitou e te moldou para que você possa viver esse propósito, para que você viva essa vocação, para que você viva esse chamado. E quando nós falamos de vocação, de chamado, de propósito, eu não estou dizendo que você precisa ser um pastor, um missionário, uma missionária, para poder viver esse propósito de Deus. O que eu estou dizendo é que Deus sim tem um propósito para você, aonde você está no mundo. E você precisa entender qual é esse propósito. Deus te chamou para ser um missionário, um pastor, ótimo, vá servir dessa maneira. Mas às vezes Ele está te chamando para ser um engenheiro, um psicólogo, um contador, para ser um agricultor, para poder ser um pai de família, uma mãe de família, porque através disso é que Ele vai fazer a obra dele. Através disso e das pessoas que Ele colocar na sua vida, é que você vai ser uma influência positiva para que outros que virão depois de você, para que outros que passarão na sua vida e serão influenciados por você, façam uma diferença ainda maior no mundo. Então é isso que eu e você precisamos entender. Qual é o lugar, qual é o propósito, qual é o chamado que Deus tem para mim. E só aquele que assume a forma de servo é que consegue entender esse propósito, esse chamado, essa vocação de Deus. Para o que Deus tem me chamado para ser e para fazer. E onde Ele te colocar, seja em uma função ministerial, ou seja, na sua vocação secular, Ele te chama para ali ser luz dele, para ali ser sal, para ali você influenciar, para ali você fazer diferença. E ali você vai cumprir a sua vocação. E através da sua vida, Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Então é essa a vocação que eu e você precisamos entender. Aonde Deus me quer e o que Ele espera que eu faça. Quando você entende isso, não importa se você considera grande ou pequeno o seu chamado, mas é o seu chamado, é a sua vocação. E se você cumpri-la bem, você vai poder ouvir do seu Senhor naquele grande dia: servo bom e fiel. Você cumpriu com aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Porque muitas vezes nós tentamos desviar desse propósito de Deus, achando que talvez isso que Deus está me chamando eu considero pequeno demais. Talvez Ele tinha uma outra coisa. Ele estava me chamando para eu poder ser um empresário, mas eu achei que talvez eu servindo como um missionário itinerante era a vocação que Deus tinha para mim. Não, Ele queria que você servisse lá como empresário. E talvez sendo um empresário, Ele faria com que você pudesse ter recursos suficientes para investir na obra dele de diversas formas. Mas você achou que era melhor servir dessa maneira, sendo um missionário, porque nós temos essa ideia, né? É só quando eu faço algo para Deus, na obra de Deus, na igreja, é que eu estou servindo. Não, meus irmãos, não tem diferença entre vida secular e vida espiritual ou eclesiástica para Deus. A vida é uma só. E onde Ele te chamar para poder servir, é ali que você deve servir. Se é na sua vocação profissional, sirva ali na sua vocação profissional. Se é na sua vocação familiar, sirva dentro da sua família, que é ali que Deus quer você. Se é na vocação eclesiástica, então também não se omita disso. Vá servir na vocação eclesiástica, que é ali que Deus quer que você sirva. Só não se esqueça, a vida é uma só. Ela engloba todos esses aspectos. E onde Deus te chamar para servir, é ali que você deve fazer diferença. E por último, o texto nos mostra que Jesus, Ele assumiu a semelhança com os homens, porque aquele que nos enviou não quer que nós sejamos completamente diferentes, mas Ele quer que nós sejamos como aqueles que estão à nossa volta. Então Jesus, o texto vai nos dizer que Ele se tornou em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Porque Cristo não apenas tomou a forma de servo, mas Ele se fez semelhante aos homens. Isso significa que Ele se tornou verdadeiramente humano, com todas as nossas limitações, fraquezas e sofrimentos que isso implica. Cristo, Ele experimentou a vida humana na sua plenitude. Ele teve alegrias, tristezas, tentações e provações,
para que ele pudesse se tornar um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É o que o autor de Hebreus, capítulo 4, verso 15, nos lembra. A encarnação de Cristo é um mistério profundo para nós, porque o Deus infinito se fez finito para se identificar plenamente conosco. E essa semelhança de Cristo com os homens nos chama a valorizar a humanidade dos outros, nos chama a reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa como criada à imagem e semelhança de Deus. E esse é um dos valores que nós trazemos como batistas, né? Esse valor do homem, o valor da dignidade humana. Todos nós somos iguais diante de Deus. É isso que nós, como batistas, defendemos. Está lá nas nossas doutrinas que esse é um fundamento básico da identidade batista. Reconhecer que todos têm valor diante de Deus, porque todos fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, ninguém deve ser desprezado ou menosprezado, porque todos fomos feitos a essa imagem e semelhança. Então, isso nos desafia a vivermos de uma maneira empática, de uma maneira compassiva, a nos identificar com as lutas e as dores dos outros. Mas isso também nos lembra que, assim como Cristo, ele se fez homem, se fez semelhante a nós para nos salvar, nós também somos chamados a fazer semelhantes aos outros em nosso amor, em nosso serviço, entrando nas realidades dessas pessoas para ministrar a elas a graça e o amor de Deus, a verdade da palavra de Deus. Então eu preciso olhar para o outro, para aqueles que estão à minha volta, com a mesma compaixão que Cristo teve, de olhar para elas e ver as suas necessidades, as suas dores, e me perguntar como eu posso servir, como eu posso diminuir a dor, como eu posso diminuir a necessidade do outro, com a minha vida, com o meu serviço, com a minha demonstração do amor de Deus. Como eu posso fazer assim como Cristo faria na vida dessa pessoa? Um exemplo que nós temos também é de Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo e pastor alemão, que durante a Segunda Guerra Mundial ele tinha sido convidado para dar aulas nos Estados Unidos e em pleno auge da guerra ele decide voltar para a Alemanha. Ele podia continuar nos Estados Unidos, ele estava bem lá, estava seguro por lá, mas ele decidiu retornar para a Alemanha porque ele sabia que outros estavam sofrendo, alemães estavam sofrendo ali também, com todo aquele contexto de guerra e não aprovavam, assim como ele, o que o regime nazista vinha trazendo, provocando no mundo. Então Bonhoeffer ele retorna à Alemanha, arriscou a sua vida para poder lutar contra o regime nazista, contra a opressão nazista que estava castigando o seu povo. Ele tomou essa decisão. Ao final da sua vida, ele acabou preso, sendo preso por traição, e foi morto por enforcamento, mas ele não desistiu da missão que ele tinha. Ele entendeu que ele devia seguir a Cristo, e seguir a Cristo para ele era estar ao lado daqueles que estavam sofrendo naquele momento, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele decidiu cuidar daqueles que estavam sofrendo. Ele decidiu tornar-se semelhante a eles na sua dor e na sua luta e seguir o exemplo de Cristo. Assim também eu e você precisamos olhar para aqueles que estão à nossa volta e nos perguntar: o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Como eu posso agir nessa situação, assim como Cristo o fez? Concluindo então, meus irmãos, o esvaziamento de Cristo é o maior exemplo que nós temos de amor e de humildade. Ele se esvaziou da sua glória, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens para nos salvar, para trazer vida eterna para mim e para você. Esse mistério de Cristo nos convida a seguir o seu exemplo, também nos esvaziando a nós mesmos, para que nós possamos ser cheios de Deus e assim servirmos ao mundo. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou a si mesmo em benefício de alguém? Quando foi a última vez que você fez isso? Porque você não pode ser servo se você estiver cheio de você mesmo. Nós só conseguimos servir verdadeiramente quando nós nos esquecemos de nós. E aí é que nós podemos fazer coisas que verdadeiramente merecem ser lembradas.
quando eu me esqueço de mim, eu posso fazer algo por outro que merece de fato ser lembrado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos lembramos também que esvaziar é diminuir. Em João 3,30, nós lemos as palavras de João Batista que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Cristo se esvaziou, nos deu o exemplo, mas depois ele ressuscitou, foi elevado ao céu e hoje ele está sentado à direita de Deus, reinando como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Senhor de todo o universo. É esse quem ele é hoje. Ele se esvaziou, mas por isso ele foi exaltado por Deus e hoje está assentado à destra de Deus. Por isso convém que ele cresça e que nós diminuamos. Eu preciso tomar essa decisão na minha vida. E conjugar o verbo diminuir não é para pessoas pequenas, porque só os grandes é que conseguem abrir mão de algum lugar destacado, de uma honra merecida, para poder concedê-la a uma outra pessoa. Então você também pode dizer, assim como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. A sua vida tem sido uma prova dessa verdade, que convém que Cristo cresça mais e mais e que nós diminuamos. Porque se essa não tem sido a verdade e a realidade da sua vida, nós corremos o sério risco de estarmos condenados e sobre nós permanecer a ira de Deus, se Cristo não for Senhor e Salvador da nossa vida. Porque não vai importar o quanto que você tenha de crença em Deus e do quanto você conheça a Bíblia. Se Jesus não for Senhor da sua vida, da sua história, se Ele não reinar em seu coração, se Ele não crescer a cada dia e você diminuir, nada disso importa. Eu posso ser um profundo conhecedor da Bíblia, conhecer a história de Deus de capa a capa, do povo de Deus de capa a capa, mas se eu não tiver um relacionamento com Ele, se Ele não for de fato Senhor e Salvador na minha vida, não importa o que eu conheça. Se Ele não for o meu Senhor, eu não estarei salvo por Ele. Então, apesar de Jesus ser soberano sobre todos, de falar para todos, de exercer autoridade sobre todas as coisas, Ele não confere vida eterna para todos. A vida eterna, ela é conferida de uma maneira pessoal, única, definitiva e plena, apenas para aquele que nele crê, que admite a sua divindade, que admite a sua salvação, que se arrepende e o reconhece como Salvador e Senhor. Mas ele também diz que se você o rejeitar, ele também vai te rejeitar na presença do seu Pai. Então, para você, restará apenas condenação e morte. Porque diante de Cristo não existe neutralidade. Você não pode ficar em cima do muro, você precisa tomar uma decisão. Só existe aqueles que creem e têm a vida eterna, e aqueles que se mantêm rebeldes e permanecem debaixo da ira de Deus. Porque, meus queridos, o pecado, ele não é um acidente em nossas vidas. O pecado é uma escolha e o amor dos nossos corações. A ira de Deus foi anulada unicamente onde o Filho de Deus, sem pecado, se tornou pecado e, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. Então, quem se recusa a dar o obediente passo de fé até Jesus, permanece debaixo da ira de Deus. Então, qual é a decisão que você toma na sua vida? Aquele que nos enviou, Ele nos chama a vivermos uma vida com Ele. Nos chama a desfrutar de um propósito único que Ele tem para as nossas vidas. Só que para isso acontecer, você precisa primeiro reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecer que só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode te dar vida eterna, só Ele pode pagar o preço do seu pecado, só Ele pode fazer a única coisa que nenhum de nós pode fazer, nos levar de volta para Deus, apagar o nosso pecado e nos dar vida eterna. Então, se você crer nisso, Ele pode te dar vida eterna, Ele pode mudar a sua história e pode reescrever toda a sua história, te fazendo a ter um relacionamento com Ele e viver uma vida que o glorifique. Então, se você quer se esvaziar,
primeiro deixe Cristo te encher. Deixe Cristo ser tudo na sua vida. Deixe Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Então, eu convido você a refletir do que você precisa se esvaziar na sua vida para estar mais perto desse exemplo que Cristo deixou para nós. Seja o orgulho, seja a ambição, seja um apego excessivo a coisas materiais, peça que Deus lhe mostre do que você precisa abrir mão, de se esvaziar, para poder se encher com o poder e com a graça dEle, com a presença dEle na sua vida. Se comprometa, tome essa decisão de assumir uma forma de servo, de buscar as oportunidades para servir os outros, para colocar a sua vida a serviço de outros, com o mesmo amor, com a mesma humildade que Cristo veio a esse mundo e nos serviu. Decida também servir. Então, se você quer se esvaziar e deixar Cristo ser o Senhor e Salvador da sua vida, diga isso para Ele nessa noite. Senhor, eu quero a sua salvação. Senhor, eu quero ser salvo pelo Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor faça de mim uma nova criatura, porque eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero me esvaziar de mim, porque eu quero que o Senhor cresça em mim. Então diga isso para Ele, e Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua realidade. Ore comigo nesse momento, baixe a sua cabeça e fale com Deus, e peça a Ele para mudar a sua história, para mudar a sua realidade nessa noite. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, na certeza de que o Senhor tem coisas grandiosas para as nossas vidas, na certeza de que o desejo do Senhor para nós é que nós nos esvaziemos, é que nós abramos mão de nós mesmos para permitir que o Senhor reine em nós, para permitir que o Senhor ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, para permitir que o Senhor seja o Senhor em nossos corações, para permitir que o Senhor seja o nosso Salvador. Por isso, Pai, se há alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa entrega ao Senhor, que o Senhor opere salvação nessa vida e nesse coração, que essa seja uma noite de confissão, de arrependimento e de entrega ao Senhor. Que haja, ó Deus, contrição aos corações nessa noite, de que precisamos nos voltar para o Senhor, de que precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de que precisamos assumir uma forma de servo, de que precisamos olhar para os nossos semelhantes com o mesmo olhar do Senhor, um olhar de compaixão, de misericórdia, e decidir não viver para nós mesmos, mas vivermos para servir aos outros. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos essa vida. Ajuda-nos a nos esvaziar cada dia mais de nós mesmos e sermos cheios do Senhor e pelo Senhor. E assim vivermos o nosso propósito, e assim alcançarmos o propósito do Senhor para as nossas vidas, e assim viver essa vida que é agradável ao Senhor. Aonde quer que o Senhor nos colocar, seja no nosso serviço profissional, seja no nosso serviço eclesiástico, seja no nosso serviço à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, que nos coloquemos à disposição do Senhor para fazermos aquilo que lhe agrada, para fazermos aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Cuida de nós, ó Pai, e dê-nos graça cada dia mais, e dê-nos da Tua bênção cada dia mais. Ó Deus, é a oração que a Ti nós entregamos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E se você nessa noite toma essa decisão por Jesus, não vai embora, sem antes procurar aqui o pastor Jamildo, procurar também o Paulino e dizer, olha, hoje eu quero que Jesus mude a minha história, mude a minha vida. E eles vão poder te acompanhar, e eles vão poder dizer para você o que mais você precisa fazer para viver essa nova vida, para viver essa nova história, vazio de si, mas cheio de Deus, cheio de Cristo na sua vida. E Deus abençoe a vida dos irmãos, e agradeço essa oportunidade de estar aqui esses dias e poder compartilhar com vocês da palavra de Deus. Obrigado, pastor. Nós é que agradecemos. Já falei com ele, brinquei com ele hoje, que quando eu crescer quero ter essa voz. Falar bonita assim, né? Voz de locutor de rádio, vozeirão. Nem imagina que tem essa voz nesse
Pessoa tão especial assim. Glória a Deus. Estou eu aqui com a minha voz de taquara rachada, mas para a honra e glória de Deus, pastor, fica aqui comigo, me deixe sozinho não, fica aqui comigo. Glória a Deus por isso. A sua beleza nos encanta, né? Como servo de Deus vivo. Por favor, aí tem aquela imagem do avançar. Você consegue achá-la aí? Em uma dos slides que eu fiz, tem aí, se você quiser encontrar, coloque aí, por favor. É para dizer para a igreja que é assim, aquela igreja que avança, tem tempo de respirar não, pastor. Nós não temos tempo e nem podemos ter tempo de respirar. É preciso que a gente avance cada vez mais. Estamos aí dentro dessa programação, mas estamos também dentro da programação do projeto André, Operação André. Você conseguiu aí, Cecília? Se não tiver, ajuda lá, Paulinho, vê se tem uma das mensagens que está gravada, lá tem os slides que eu fiz. Então, estamos caminhando e sempre avançando, e cada dia que passa, tomamos, ou melhor, damos um passo diferente, e os desafios são diferentes. Isso, brilhou, garota. Muito obrigado. Esse é o nosso desafio para 2024, avançar, diz aos filhos de Israel que marchem. E há um desafio para nós, sempre há um desafio. Fizemos no domingo passado o culto do amigo, foi maravilhoso. Passamos para você, se você não pegou o papelzinho, eu peço a Cris ou o Paulino para providenciar, para te entregar aí o papelzinho. Você vai colocar ali o endereço daquela pessoa que quer receber a visita, qual o horário que ela pode receber a visita. E dia 31 agora, nós, Igreja Batista Boa Vista dos Matos, estaremos lá em Navarro fazendo as visitas. O desafio é para você, do esvaziamento e se colocar na frente. Está aí toda a juventude que está aqui. Nós vamos marcar, ainda vou ver com o pastor Helder o horário, porque ele ainda não disponibilizou esses horários para mim. E você que pegou aí o papelzinho, preencha com o endereço daquele amigo seu que demonstrou interesse, que quer ouvir a palavra de Deus, me entregue ao Jojo, a Cris, ou a Camila, ou ao Giovanni, e nós vamos agendar que o dia 14 do mês que vem, a Igreja de Navarro vem aqui. Nós vamos recebê-lo e sair por essa bocaiúva pregando o puro e simples Evangelho. Em nome de Jesus. Você está convocado. Eu vou colocar no grupo aí a data e horário, se possível, conseguimos um micro-ônibus ou vamos de carro mesmo, levamos as pessoas até lá e, para a honra e glória de Deus, estaremos lá anunciando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, porque é para isso que nós precisamos avançar. Conto com todos vocês. Agradeço imensamente a sua presença aqui. O papelzinho que eu falei é esse, você vai pegar ali na saída, se não pegou, eu só tenho esse, mas tem mais aí, para a honra e glória de Deus. Pegue e nós agradecemos já de antemão. Agradecemos a sua presença aqui. Infelizmente, hoje não tivemos a transmissão, houve um problema na internet, a Cris já está lá com os papeizinhos, se você quiser pode pegar com ela após o culto. Agradecemos a você que foi convidado e gentilmente veio e cultuou a Deus conosco. Sabe por quê? Aqui quando reunimos, aqui quando transmitimos o nosso culto, você acredita que ninguém assiste? Ninguém. Quem vem aqui, ninguém assiste o nosso culto. Todos glorificam e cultuam a Deus juntamente conosco. Isso é cultuar, isso é adorar a Deus. Assistir a televisão, jogo de futebol, aqui não. Aqui nós adoramos a um Deus que é vivo, santo e verdadeiro. Aqui nós servimos a um Deus que é vivo, santo e verdadeiro. E é esse Deus que é vivo, santo e verdadeiro que faz diferença na minha vida, que fez diferença e faz diferença na vida do pastor Daniel e pode fazer diferença na sua vida. Basta se colocar diante dele em humildade, em esvaziamento, não é, pastor? Para que sirva a esse Deus vivo, santo e verdadeiro.
muito obrigado por você ter vindo. Alegrou o nosso coração e imensamente alegrou o coração de Deus. E é por isso que essa igreja carinhosamente tem uma mensagem do coração para você, para Thaisa e para todos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre ou para sempre. Não estão treinados, não. Eles estão falando de coração para você, de coração mesmo. Volte, você é muito bem-vindo aqui para juntos nós adorarmos e servirmos a um Deus que é vivo, santo e verdadeiro. Amém? Estamos muito alegres. Estamos encerrando, mas ali fora terá ali a cantina que é da coreografia da igreja. Auxilie lá os nossos meninos, auxilie lá nossos jovens e adolescentes. Vamos colaborar para o engrandecimento do reino de Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos orar finalmente. Coloque-se de pé. E eu passo ao nosso irmão, pastor Daniel, para orar, finalizando, e assim impetrar a bênção apostólica. Muito obrigado, pastor Daniel, muito obrigado, Thaís, ter deslocado de Belo Horizonte até aqui. Foi uma luta para trazer esse homem aqui, ele não é fácil não, ele é resistente, foi muito resistente, glória a Deus, mas para a honra e glória de Deus está aqui conosco, eu sei dos compromissos dele, por isso brinquei com ele aqui desse modo. Meu irmão, por favor, encerre o nosso culto aqui conjunto, porque nós continuamos cultuando a Deus em toda a nossa vida. Oremos. Pai, muito obrigado pela graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Abençoe-nos agora nessa semana que começa, que seja uma semana de vitórias, que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria para olharmos para as lutas e tomarmos as melhores decisões. Que o Senhor nos ajude, nos fortalecendo e renovando as nossas forças dia a dia. E, ó Deus, tudo aquilo que nós precisarmos, que possamos recorrer ao Senhor e na dependência do Senhor, o Senhor nos dê vitórias todos os dias. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e nos ajude, Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito, a olhar com compaixão para aqueles que estiverem à nossa volta, para viver uma vida de testemunho ao Senhor e assim poder mostrar a eles a diferença que o Senhor faz em nossas vidas e pode também fazer na vida de cada um deles. E o Senhor continue abençoando a Igreja Batista Boa Vista dos Matos, a cada um dos membros e visitantes aqui nessa noite, que a graça e o cuidado do Senhor estejam sobre cada um deles. Abençoe as famílias aqui representadas, que o cuidado e a bênção do Senhor repouse sobre cada uma delas também. E assim, ó Deus, desfrutemos dia a dia da graça e da glória do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Coloque a sua vida aí mesmo de pé, diante de Deus, ore, colocando a sua vida, o esvaziamento do seu eu, e coloque a sua vida diante de Deus.